dia, bom dia, bom dia. Bom dia todo mundo. Nessa terça com um sol enorme aqui, ó, um sol para cada um em Brasília. Terça-feira amanheceu quente, muito quente e um sol enorme. Mas ontem choveu um pouco à tarde, um pouco à noite. Esse é o normal de Brasília para essa época, uma chuvinha. Mas hoje na terça-feira tá um solzão danado, né? Parece aquele sol de tempo de férias, que a gente sai de férias, que a gente vai pra praia, vai pros rios, vai pra cachoeira, não é? Pois bem, tá um sol enorme, um clima quente em Brasília, um clima agradável. Tá quente, mas está muito agradável. Como é que vocês estão? Como tem passado esse início de semana? Segunda, terça, iniciozinho de semana, a gente ainda se adaptando à rotina do trabalho, não é? A gente se adaptando à rotina dos estudos. Muita gente agora está entrando em férias da faculdade, muita gente entrando em férias dos cursos. Ai, graças a Deus eu entrei em férias do curso de inglês. E só falta uma única nota para eu entrar em férias na faculdade de psicologia. Graças a Deus, que luta, hein? Que luta. Olha, hoje à noite tem a live do Eduardo Gibelli, do Dudu, né? O Dudu vai fazer uma live hoje. O barquinho, a live do Dudu é um barquinho. E o barquinho vai ser para arrecadar dinheiro para o menino Bassanufo, né? Hoje o Dudu vai fazer uma live no barquinho. Acompanhe ele, que ele vai arrecadar dinheiro para o menino Bassanufo. É o projeto que o Eduardo, né, toca lá em Franca, um projeto muito bonito, de muitas e muitas crianças. Quem não souber ainda, entre lá, acompanhe. O Menino Bassanufo é um projeto lindíssimo, ajuda muita gente da comunidade, ajuda muitas crianças, muitas pessoas que estão precisando. Então, se vocês puderem dar essa força para o Eduardo Gibelli, vão lá hoje, tá bom? Acho que é 8 horas a live do Dudu, que é o barquinho, e vão lá ajudar a ouvir música, porque o Eduardo Gibelli vai fazer uma live musical, tá bom? Deixa eu ver. Sim, temos inscrição no Despertar, não é? O Despertar vai ser sexta-feira e a gente vai falar sobre Natal no mundo espiritual, Natal dos encarnados e dos desencarnados, como é que os nossos entes queridos, né, que já foram para o plano espiritual, como é que eles lidam com o Natal, como é que a espiritualidade lida com o Natal, como é que a gente deve também, né, passar o Natal, já que a gente vive em dois mundos, nós vivemos em dois mundos, é o mundo material e o mundo espiritual. Portanto, hoje, na sexta-feira, nós vamos falar sobre Natal, já para uma preparação para que a gente possa fazer também a nossa live de Natal, que vai ser no dia 24. Então, a gente vai falar um pouco da doutrina, das religiões, a gente vai falar como se portar, a visão de Inácio Daniel sobre o Natal. Então, na sexta-feira, nós falaremos sobre Natal com os nossos entes queridos e também aqueles que estão no plano espiritual, aqueles que estão aqui no plano material, como lidar com essa data no momento do luto. Muita gente nessa data tem muita tristeza e muita dor, né? Porque muita gente enfrenta o primeiro Natal, muita gente está passando por momentos muito difíceis nesse Natal. Então, sempre que chega final de ano, para os enlutados é muito complicado. Também para as pessoas que estão passando outros problemas, mas para o enlutado é muito complicado, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Deixa eu desligar aqui que estão ligando. Nós vamos falar sobre isso, sobre Natal no plano espiritual na sexta-feira, tá bom? Vai ser transmitido pelo YouTube também e o pessoal que é de Brasília vai presencial em Brasília, quem puder, quem se inscrever. Lá cabem mais ou menos 300 pessoas sem muito conforto, né? E rezando assim para não chover, né? Porque quando chove, aí todo mundo tem que ajudar lá a tirar a água, mas faz parte, porque a gente tirou as calhas da casa antiga e colocou na casa nova para não gastar com essa parte aí, com uma pequena parte, né?
Então vai ser muito bacana o despertar, porque a gente vai poder falar sobre esse assunto que muita gente tem dúvida, muita gente tem medo, muita gente precisa saber. Então vai ser um despertar muito legal. Ó, no dia amanhã nós temos Refúgio da Esperança. Amanhã nós temos Refúgio da Esperança às 6 horas do horário de Brasília. 6 horas do horário de Brasília é 9 horas em Portugal, certo? Então, dia 13 nós temos Despertar. Dia 17 nós temos Eduardo Gibelli. Dia 22 nós temos a Hora do Evangelho comigo e com Manu. E logo em seguida nós teremos o Prosa Boa com o Quincas e com o Wellington também. E no dia 24, nós temos a mensagem de Natal. E aí a gente encerra um pouco as atividades da casa, mas vocês não vão ficar órfãos porque eu vou entrar, né? Eu vou entrar sempre com vocês para fazer o nosso curso. Flamarion já gravou um curso inteiro, né? Um curso inteiro para vocês. Patrícia tá gravando e tem assim... E tem um aglomerado de coisas que a gente vai fazer nessas férias juntos, nós todos juntos. A casa fecha no dia 15 de dezembro, a casa física fecha dia 15 de dezembro, para que a mudança inteira seja feita para a casa nova, para que a mudança inteira seja feita, né, para a casa nova, para a gente inaugurar no dia 18 de janeiro, tá certo? Então, a inauguração da casa será dia 18 de janeiro. Eu acho que amanhã vai abrir as inscrições para a inauguração da casa nova. Fiquem de olho, tá? Mas a gente vai ficar se encontrando nas férias sem problema nenhum, conversando, fazendo live, estudando, até a gente voltar, viu? Até a gente voltar. Queria contar uma novidade para vocês também. Sim, para o ano que vem nós temos Franca, dia 4 de maio. Dia 17 de maio nós temos a Conferência do Café com o Evangelho. Nós temos Recife, na Irmã Gertrudes. Nós temos... dia 15 agora também tem Irmã Dulce, tá bom? Irmã Dulce presencial também aqui em Brasília. Ano que vem eu já tenho Franca, tenho Barbacena em Minas Gerais, Recife, tenho Aracaju que eu prometi voltar, temos Tupaciguara em outubro. Ano que vem tem bastante viagem pra gente fazer, pra gente se encontrar, se abraçar, chorar junto, enfim, se juntar, né? Se juntar todos nós, aqueles que buscamos a evolução, que buscamos nos melhorar, aqueles que buscamos apoio uns nos outros, né? Então, no ano que vem tá preenchido também de várias coisas boas. E agora no final do ano a gente tem, deixa eu ver se eu conseguir falar tudo. Amanhã temos Refúgio da Esperança, 6 horas. Na sexta-feira temos Despertar. Dia 15 temos Irmã Dulce presencial. Dia 17 temos Barquinho com Eduardo Gibelli. Dia 22 temos a Hora do Evangelho comigo e com Manu. E mais tarde nós temos também o Prosa Boa com Wellington e seu Quincas. E dia 24 nós temos a mensagem de Natal. E durante as férias, do dia 25 até o dia 18, a gente vai entrando aqui, a gente vai conversando, a gente vai fazendo vídeo, a gente vai estudando o Evangelho, a gente vai fazendo tudo isso que a gente se propôs a fazer, tá bom? Olha, sim, eu ia contar novidade para vocês. Vocês sabem que a gente está na corrida de arrecadar as cestas básicas e as cestas natalinas, né? A gente está numa corrida frenética para arrecadar tudo, a gente está numa corrida frenética para fechar a Casa da Caridade, né? Com tudo pago, com tudo em dias, para que a gente possa ir para a nova casa sem dívidas, né? Ano passado a gente conseguiu fechar sem dívidas e foi muito bom, então a gente está correndo com isso. Mas ontem eu estava pensando em algo que me tocou muito profundamente.
A gente está dando as cestas natalinas, mais as cestas básicas, o kit higiene, aquilo tudo que a gente dá sempre, né? O, o tempo inteiro, né? O ano inteiro, todos os meses. Mas fiquei pensando nas crianças, porque a gente deu brinquedo em outubro, né? E foi muito caro. Para doar brinquedo, vocês sabem que é muito caro. Mesmo a gente comprando num lugar que tinha bons preços, de boa qualidade, mas mesmo assim fica muito caro. Então eu não poderia repetir. Eu não tinha como repetir aquilo tudo que a gente fez no Dia das Crianças. Mas ontem a minha preocupação estava nisso. A minha preocupação estava em saber o que é que eu poderia fazer para essas crianças, para o Natal ficar mais doce, para o Natal ficar mais tranquilo, para o Natal ficar mais adocicado, né? Para ficar mais adocicado. Então eu pensando nisso, eu, claro, não vim aqui a público pedir, porque vocês já estão me ajudando nas cestas, e as cestas são mais importantes, as cestas são mais necessárias, mas eu fiquei pensando muito nisso. Ontem eu estava extremamente preocupada com isso. E as crianças, o que é que eu posso ofertar? Eu não tinha mais nenhum brinquedo, nem usado na casa, porque a gente se desfez de tudo no Dia das Crianças, né? A gente doou tudo que tinha no Dia das Crianças, a gente não ficou com nada para a criança. E então eu pensei, liguei para alguns padrinhos, amigos meus, não botei em público porque eu não queria interferir na arrecadação das cestas natalinas e das cestas básicas que é preciso, mas eu liguei para alguns padrinhos, eu fiz a minha parte de pedir, né, de pedição. Eu pedi para alguns padrinhos, pedi para alguns pessoas amigas, alguns amigos meus, pessoas mesmo de dentro do meu WhatsApp, e nós conseguimos arrecadar 1.300 caixas de chocolate. Então, essa é a novidade que eu quero dizer para vocês. Esse ano, além do panetone, além do refrigerante, do frango e da cesta normal, nós vamos conseguir presentear as crianças cadastradas, que são em torno de 1.300, com uma caixa de chocolate bem embaladinha, bem arrumadinha, para que eles também saibam que foram lembrados. Eu pedi no grupo de voluntários, dentro do grupo de WhatsApp mesmo, né? Pedi no grupo de voluntários, eu pedi aos padrinhos que eu conheço, eu pedi aos amigos pessoais, eu pedi aos amigos que sempre dizem assim, olha, se você precisar de alguma coisa, entre em contato. E aí ontem eu tirei toda a vergonha que eu tenho. Aliás, eu não tenho muita vergonha de pedir, né? Então eu mandei mensagem, mandei pedindo a cada um que pudesse nos ajudar. E ontem mesmo à tarde a gente arrecadou 1.300 caixas de chocolate, que serão compradas hoje, embaladas e junto com tudo que vai dar, junto com tudo que tá ali, né? A cesta natalina, a cesta básica, vai tudo. Então, hoje para mim, agora o Natal tá completo. Eu não consegui dar muita coisa, mas a caixa de chocolate é um simbolismo para essas crianças, que a gente lembra delas, que elas são importantes, que elas não ficam esquecidas. Então, para mim foi maravilhoso poder fazer isso, e eu estava muito ansiosa para contar para vocês, porque ontem eu estava muito preocupada com isso, muito preocupada com o que eu ia dar para as crianças, com o que eu ia proporcionar, né? Eu digo eu, Casa da Caridade, eu, vocês, o que nós iríamos fazer por essas crianças também, o que nós iríamos fazer por essas pessoas que precisam tanto, crianças que precisam tanto de ajuda, de aconchego, de carinho. Então, essa caixa de chocolate representa o aconchego, o carinho, representa tudo isso. E eu estava muito, mas muito mesmo preocupada. Então, hoje eu amanheci muito feliz com essa notícia. A última doação chegou
e, e preencheu muito meu coração, porque eu acho que agora o Natal da Casa da Caridade vai estar completo. O Natal da Casa da Caridade vai estar, né, repleto de muito amor. Repleto de muito amor. Para os idosos, os nossos velhinhos dos 2 asilos, nós vamos dar Colomba Pascual. Eu acho que é assim que chama. Que é um bolo, ele não é tão doce, né? Então, porque eles não podem comer panetone, essas coisas. Então, é um bolo que não é tão doce. É um bolo que foi liberado para eles comerem. Então, tudo que a gente que sobrar, né, dessas arrecadações, depois da gente distribuir para os centros cadastrados e os não cadastrados também, que a gente vai ajudar, nós vamos comprar Colomba Pascual para mandar para os nossos velhinhos, que são dos 2 asilos, São Camilo Leles e Casa do Idoso Amor à Vida, tá bom? São aqui no Jardim Gá, em Brasília. Então, você que vai para o Despertar, se você quiser nos levar panetone, ou caixa de chocolate, ou Colomba Pascual, fique à vontade, viu? Fique à vontade. Tudo esses 3 aqui para nós ajuda muito. Ou o panetone, ou a Colomba Pascual, ou a caixa de chocolate. Porque se a gente arrecadar caixas de chocolate, né, no Despertar, já diminui e o dinheiro dessas caixas vão ser usadas para o Colomba Pascual ou para os panetones, para mais panetones. Se a gente não arrecadar, essas caixas serão usadas, né, também na sua missão, que elas vieram por origem. Então, eu estou muito feliz de poder ter conseguido fazer esse mimo para as nossas crianças. Eu tô vendo aí que muita gente está dizendo que não está conseguindo fazer a inscrição para o Despertar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu posso até liberar, não tem problema eu liberar o Despertar sem a inscrição. Quem não conseguir a inscrição poder entrar. Mas vamos fazer o seguinte, entendam uma coisa. Lá é muito pequeno, então quando passa de 300 pessoas, quando passa desse tanto de gente, muita gente fica pro lado de fora, com o portão aberto, então não fica confortável. E se chover, aí pronto, porque se chover não tem muito local onde se abrigar, não tem muito local onde se abrigar lá. Mas vamos fazer o seguinte, vocês que estão tentando, continuem tentando, porque assim, quem conseguir a inscrição, aí entra, né, prioridade de entrar, quem conseguir a inscrição e senta. Quem não conseguir a inscrição, mas quiser ir, pode ir, que a casa não vai fechar. A casa vai ficar aberta, deixar vocês, só que fica pro lado de fora, né? Fica pro lado de fora, e aí não fica confortável. Eu posso até botar a gente para dentro da casa, mas mesmo assim não fica confortável. Então, mas eu vou fazer isso com vocês. As pessoas, por favor, tentem, continuem tentando, para que vocês possam conseguir a inscrição, entrar e sentar, porque tem uma quantidade de cadeira. A gente fica combinado assim. Quem fez a inscrição pelo telefone, entra, senta nas cadeiras, como prioridade, porque fez a inscrição. Quem não conseguir a inscrição e quiser ir, é nesse modo que eu tô dizendo, eu não vou fechar a porta de jeito nenhum. Vai ficar aberto para fora, quem já foi, quando tá lotado, quem já foi já viu como é. Fica aberto pro lado de fora e eu coloco algumas pessoas para dentro, só que em pé, porque eu não consigo mais botar, tá bom? Mas fica dessa forma, eu não vou deixar ninguém pro lado de fora, isso é certeza, assim, pro lado de fora que eu digo, sem escutar. Mas vai chegar um momento que eu não consigo colocar todo mundo para dentro da Casa da Caridade, tá bom? Mas podem ir tranquilamente, sabendo desse nosso acordo, sabendo disso que eu tô falando para vocês, a falta de conforto para quem não se inscrever, porque é no telefone fixo, tá? É no telefone fixo que se inscreve, porque é complicado, essa casa ainda é pequenininha. Na próxima vai ser muito melhor, vai ser muito, muito melhor, se Deus quiser, vai ser muito melhor essas questões, tá? Quero mandar um beijo enorme pro Amor Que Não Se Mede, um grupo que me acompanha muito, um grupo que me ajuda muito, um grupo que é maravilhoso aqui de Brasília. Quero mandar um beijo enorme para os Sementes de Luz, outro grupo que me ajuda muito, que ajuda a Casa da Caridade, que divulga, né,
os projetos. Casa do Espírita, meu amigo do Rio de Janeiro, muito obrigada pela divulgação, muito obrigada por tudo. O Amor nos uniu, também outro grupo maravilhoso. Abraço Espiritual, outro grupo maravilhoso. Amor e Caridade, outro grupo maravilhoso. Tem muitos grupos se formando em torno dos projetos da casa, em torno dos cursos da casa, em torno de tudo isso. E é muito bonito se ver, né? Porque vocês divulgam realmente o Espiritismo, vocês divulgam realmente aquilo que é importante. Olhe, quero agradecer ao meu livro espírita, quero agradecer à Casa do Espírita, quero agradecer à Escola Espírita do Brasil, ao Jardim Espírita, ao irmão Dulce, à irmã Gertrudes, todos esses canais, esses Instagrams que ajudam, né, na divulgação mesmo dos projetos, na divulgação da caridade e muitos outros que vêm se formando em torno disso. Eu sou uma pessoa, eu erro, eu acerto. Aliás, eu erro muito, mas eu tenho uma capacidade enorme de reconhecer meus erros, de mudar, de tentar melhorar. Então, muito obrigada pela confiança de vocês, muito obrigada por tanto amor. Eu queria muito agradecer ao Amor por a Eternidade, que é um grupo que se formou há muito tempo. Assim, acho que junto com o projeto da casa ele se formou, com pessoas magníficas que me ajudam muito também, moram no meu coração. E é isso, são grupos que mesmo reconhecendo a humana que eu sou, mesmo reconhecendo os erros que eu posso cometer ou deixar de cometer, né? Estão aí apoiando e ajudando. O que eu sempre vou prometer para vocês é sempre me melhorar, sempre me melhorar. Algumas vezes eu sou, por vezes, isso eu admito, por vezes muito ingênua, por vezes eu confio demais, por vezes eu acredito em pessoas que eu não deveria acreditar, mas porque eu tenho isso muito dentro de mim, uma questão de lealdade. Então, às vezes ocorre de uma ou outra pessoa se aproveitar disso, mas eu tenho mudado muito, né? Mudado muito a minha forma de ver tudo isso, a minha forma de andar com tudo isso e me reconhecido cada vez mais humana e cada vez mais tendente a errar também, mas a acertar, né? Acertar quando a gente precisa acertar, quando a gente precisa, né? Mudar os nossos rumos. Quero agradecer a todos vocês, que eu tenho recebido muita força, muito abraço, muito amor. Cada um de vocês que faz um trabalho de formiguinha, que faz um trabalho ali, sabe? De formiguinha mesmo, divulgando os projetos. Pessoas que eu amo muito, pessoas que receberam cartas, recados, pessoas que nunca receberam, mas que estão sempre junto comigo, com a Casa da Caridade. Então, realmente muito. O trabalho não é fácil, ele nunca foi fácil, mas é muito prazeroso quando você vê quantas pessoas, quantos irmãos, quantos corações, quantos espíritos nos ajudam na caminhada, nos ajudam nessa caminhada que por vezes é complicada. Nem sempre é uma caminhada de asfalto, às vezes é uma caminhada de pedra, de espinhos, mas dentro dessa caminhada o que eu procuro fazer é sempre me melhorar, sempre me melhorar. Reconhecer meus erros, melhorar os pontos que eu tenho que melhorar e seguir. A gente é feito para isso, né? A gente é feito para melhorar, sempre que necessário. E quem mais sabe os pontos que a gente precisa melhorar, onde a gente errou, é sempre nós mesmos, né? Então não se preocupem com nada. Fiquem tranquilos, nós estamos firmes, fortes, pronto para a luta, pronto para trabalhar, pronto para enfrentar o que tiver que ser enfrentado, pronto para lutar. Não é só pelas cartas, não é só pelos recados, não é só pelas pessoas que buscam, né? Pelas pessoas que buscam o acolhimento por intermédio de recado, de cartas, de tudo isso. É também por 5.000 pessoas que são ajudadas na Casa da Caridade, que passam fome, que passam sede, que passam frio. Isso existe, sabia, gente?
Isso existe no quintal da nossa casa. Existem pessoas necessitadas de remédio, de médico, de psicólogos. Existem pessoas necessitadas de comida, do que vestir, do que beber. Existem pessoas necessitadas. Então a nossa luta é por todos vocês e todas elas que precisam de nós, todas elas que precisam de paz interior, de paz de espírito e, acima de tudo, que precisam do material também. O material é muito importante também. Então, o que eu posso sempre falar para vocês é isso. É sempre amor com caridade. Um beijo, queridos. Os quadrinhos são lindos. Eu vou mostrar sim, tá bom? Olha, eu não prometo um espírito perfeito nunca para vocês. Não sou um espírito perfeito. Por vezes eu fico zangada, por vezes eu fico com raiva, por vezes eu fico extremamente machucada, magoada, por vezes eu fico pensando o quanto eu muitas vezes sou ingênua ainda, por isso que eu digo que a minha mediunidade é infantil, porque por vezes eu sou muito ingênua ainda. Eu acredito muito nas pessoas, eu confio muito nas pessoas e nem todo mundo vai demonstrar, nem todo mundo vai ser leal, mas eu prefiro ser assim, confiar, né, no ser humano, do que não acreditar nele, né? Do que não acreditar nele. Eu prefiro acreditar nele, ainda que eu me machuque. Sim, erro muitas vezes, mas tenho a decência incrível de reconhecer os erros que cometo. E sempre que preciso, mudo a rota, peço desculpa, peço perdão se for necessário, mas jamais vou deixar de acreditar no ser humano. Então não se preocupe, viu? Não se preocupe porque eu estou muito bem. A minha única preocupação nesse momento, a única preocupação que eu tenho nesse momento é a entrega das cestas natalinas, das cestas básicas, o pagamento de todas as contas e a abertura da Casa da Caridade Nova. Essas são as únicas preocupações que permeiam no meu espírito, no meu coração e na minha cabeça nesse momento. O resto é coisa que se resolve por si só. O resto é crença, é fé, é crítica, é perseguição, são coisas do ser humano, né? E aí não posso controlar o comportamento de ninguém, só posso controlar o meu próprio comportamento e mais de ninguém. Então, sendo assim, se não posso controlar o comportamento dos outros, vou apenas fazer o que eu tenho que fazer, reconhecendo meus erros, andando no correto, na seriedade e sendo o mais sincera possível, mesmo aqui na internet. A internet é uma terra sem lei por muitas vezes, é uma terra em que as pessoas, né, falam muitas coisas, em que as pessoas, elas dizem coisas absurdas e por muitas vezes a gente não consegue controlar isso, né? A gente não consegue controlar isso, mas a gente pode controlar os nossos atos. Então, o lixo do outro, a violência do outro, a descrença do outro, o ataque do outro, não pode entrar dentro de você se você não deixar. E a gente não vai deixar isso acontecer. Então, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, com muito apoio, com muito carinho, com muito amor. E, sinceramente, minha única preocupação é terminar esse ano com todas as dívidas pagas e começar o ano que vem na inauguração da nossa nova casa, que vai... Oi, Tatá, bom dia, amor. Que vai caber mais gente, mais projetos. Vai ter projeto de odontologia, vai ter projeto de muitas outras coisas, né? Que é necessário. Quanto ao restante, não se preocupem. As cartas consoladoras, os recados, tudo isso faz parte de uma questão de crença, de fé, faz parte de uma questão de cada um. Eu não tenho problema que desconfiem, eu não tenho problema que critiquem, eu não tenho problema com isso em relação às cartas de jeito nenhum. Nunca foram aceitas, né? Nem desde Chico Xavier, nem desde outros, porque seria totalmente aceita na época da Mayra Rocha. Porque eu teria esse privilégio, né? Eu não teria esse privilégio. Mas eu sinto muito por quem não crê. Sinto muito, né? Porque vive mais o mundo material do que o mundo espiritual.
E para aqueles que creem, vou estar sempre aqui. As cartas sempre funcionando, os recados sempre funcionando. Para aqueles que creem, Mayra Rocha está aqui para esse trabalho. Para todo o resto, tem caminhos diferentes, tem coisas diferentes. Sigam, né? Sigam sempre. E aí, a última coisa nossa. Vamos escolher um número para a gente ler o nosso livro, de 1 a 60. De 1 a 60 para a gente ler o nosso livro, para a gente encerrar nosso estudo de hoje, para a gente trabalhar também. De 1 a 60. De 1 a 60. Vamos ver. 17. O Diala falou 17. Ao médium consciente. Vamos ver aqui. Será que a gente já leu isso daqui? Deixa eu ver se a gente já leu ela outro dia, tá? Vamos escolher outro, Diala, que a gente já fez esse aqui. Qual foi o próximo que entrou? A partir de agora, eu vou ver o próximo. 33, Valdir. 33. Santidade de superfície. Vamos, esse aqui a gente nunca leu, não. 143. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 18, item 9. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 9. Muitos companheiros da convicção espírita costumam afirmar que estão imbuídos de fera ardente, mas os inquisidores do passado, que acendiam fogueiras pela imposição do crê ou morre, também a possuíam. Primeira frase. Muitos companheiros da convicção espírita costumam afirmar que estão imbuídos de fera ardente, mas os inquisidores do passado, que acendiam fogueiras pela imposição do crê ou morre, também a possuíam. Cultivam ilimitada cautela para não tombarem no erro, mas todos os religiosos que desertam da luta humana alegam prevenção contra o pecado para fugirem das obrigações sociais. Adotam a tolerância invariável para com tudo, de modo a estarem completamente bem com todos. Mas, ao que nos parece, a história indica que o iniciador do comodismo perfeito na edificação cristã foi Pilatos, o juiz que preferiu não examinar a grandeza de Jesus a fim de não ter nem sofrer problemas. Agem unicamente sob o móvel das boas intenções e que por isso mesmo não concordam com a disciplina do método na prestação da caridade. Mas todos os que complicam as vidas alheias, a pretexto de fazerem o bem, na hora do desastre, asseveram chorando que se achavam impelidos pelos mais puros intentos. Obedecem apenas aos impulsos do coração, mas os penitenciários, quando inquiridos sobre a motivação das faltas que os fizeram cair na criminalidade, esclarecem de modo geral que atenderam tão só aos ditames do sentimento. Consideram de maneira exclusiva o burilamento do cérebro, mas do ponto de vista da inteligência hipertrofiada no orgulho, todos os promotores de guerra formaram e ainda formam entre as cabeças mais cultas da humanidade. Os companheiros da seara espírita, no entanto, sabem com Allan Kardec que o espírito é chamado a usar confiança e zelo, indulgência e bondade, pensamento e emoção, aliado ao equilíbrio e à fé raciocinada na base da reforma íntima, com serviço incessante aos outros. Por esse motivo, efetuando a própria libertação e amparando a libertação dos semelhantes das cadeias mentais forjadas na terra em nome da santidade de superfície, o espírita verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas e pela coragem com que dá testemunho da sua transformação moral. Se a gente lesse só essa frase desse texto, né? Só essa frase já definiria tudo pelos momentos atuais que nós estamos passando. O espírita verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas e pela coragem com que dá testemunho da sua transformação moral.
O espírita verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas e pela coragem com que dá seu testemunho da sua transformação moral. Frase que se explica por si só, frase que demonstra que nós aqui neste plano somos seres errantes, nós vamos errar, mas nós podemos consertar os nossos erros, nós podemos voltar atrás, né, naquilo que não é pacífico a nós. Mas o verdadeiro espírita não é aquele que briga, não é aquele que guerreia, não é aquele que é violento, não é aquele que escarniça, não é aquele que ridiculariza o trabalho dos outros, não é aquele que ataca como os inquisidores antigos, mas é aquele que se propõe a ajudar a todas as criaturas. Todas as criaturas. A fé raciocinada, a fé da inteligência cerebral não pode subjugar de forma nenhuma o amor. Não pode deixar o amor de lado para a violência sobre o ápice, sobre a desculpa de doutrinas ou religiões se sobressaírem. Então, quando Chico começa aqui a falar, porque esse livro é de Chico e Valdo Vieira, né? A opinião espírita, tá, gente? Para quem não sabe. Quando ele começa aqui a falar, ele fala assim, ó, muitos companheiros da convicção espírita costumam afirmar que estão imbuídos de fé ardente, mas os inquisidores do passado que acendiam fogueiras pela imposição do crê ou morre também a possuíam. Nessa frase a gente consegue sentir exatamente o que Chico sentia, né, gente? O que Chico sentia quando muitos imbuídos, e seja de qualquer religião, imbuídos pela fé, imbuídos dizendo que têm a fé ardente, praticam atos que são deploráveis, praticam atos subhumanos, né? Praticam atos que não condiz com a doutrina espírita, com o amor que nos é ensinado por Jesus Cristo. Tá aí o exemplo de muitas guerras que acontecem em nome da tal Guerra Santa, em nome daquilo que as pessoas adotam como fé. A fé é um sentimento que deve andar junto com o amor, que deve andar junto com o trabalho, que deve andar junto com tudo que há de bom, que você possa reconhecer no seu irmão a verdadeira caridade, que você possa reconhecer no seu irmão o verdadeiro espiritismo, né? O de se colocar no lugar do seu irmão. Nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas ganham mais ibope com violência, né? O medo, a violência, a guerra, as maldades, as fofocas, essas rendem mais, essas dão mais like, essas dão mais visibilidade, essas transformam pessoas que nunca sequer fizeram um trabalho na vida em influências, né? Transformam pessoas em famosos, né? Em pessoas que ganham fama repentinamente, sem nunca, né, ter sequer projetado. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com o que a gente consome, inclusive na internet, na televisão, no nosso dia a dia, né? Quando eu entrei na internet, eu sabia de muita coisa que ia acontecer, mas eu não tinha noção do tanto que a internet pode ser uma terra de ninguém, do tanto que a internet pode prejudicar vidas, pode prejudicar pessoas, trabalhos, enfim, tudo isso. Hoje eu tenho uma pequena noção ainda, né? Nem comparado ao que passam as pessoas famosas, né? Ao que passam as pessoas que são artistas, mas é um campo que deve-se ter muito cuidado mesmo, é com a internet. Então, quando Chico faz essa lição junto com Emmanuel, eu tenho certeza que Chico estava sentindo algo muito no coração naquele momento, né? Obedecem apenas os impulsos do coração, mas os penitenciários, quando inquiridos sobre a motivação das faltas que os fizeram cair na criminalidade, esclarecem de modo geral que atenderam tão só aos ditames do sentimento, ou seja, ele deu o exemplo de que muitas vezes quando as pessoas cometem as maiores barbaridades, elas dizem que cometeram em favor de algo que para elas era válido cometer. Então, muitos de nós espíritas imbuídos em algumas coisas que nós criamos, né? Algumas coisas que nós produzimos aí na nossa cabeça,
A gente fere pessoas, a gente prejudica pessoas, a gente prejudica pessoas e trabalhos, enfim, a gente prejudica. Então vamos ter cuidado nós, né? Como a gente disse, a gente não tem controle sobre os outros, a gente não tem controle sobre o que as pessoas falam, postam ou dizem, mas a gente tem controle sobre o que a gente consome, a gente tem controle sobre o que a gente pratica, a gente tem controle da nossa reforma íntima, a gente tem controle da nossa paz espiritual, a gente tem controle. E para vocês que erram, que erraram assim como eu, basta que se reconheçam os erros e peçam desculpas uns aos outros e a vida segue. A vida segue bonita e abençoada. E da minha parte, é como eu disse para vocês, esperem apenas uma pessoa falha, errante, mas que sabe o momento em que deve se reformar, mudar, pedir desculpa, pedir perdão. Eu não tenho problema nenhum em admitir meus erros. O que eu tenho problema é nesse uso indevido das religiões e das doutrinas para atacar os trabalhos e as pessoas. O que eu tenho problema é nas perseguições alarmadas, nas inquisições, nas novas inquisições. E eu não sou o tipo de espírita que permite violência. Eu sou da crença que Jesus sempre protegeu a defesa. O que ele não quer é a vingança. Porque se eu disser para vocês suportar todo tipo de violência, eu vou estar errada pregando aqui, viu? Eu vou estar errada pregando aqui para vocês. Não suportem violência. A gente suporta crítica. Algumas mentiras são suportáveis, alguns ataques são suportáveis, algumas ingratidões são suportáveis, mas tantas outras não são. Então, se vocês se sentirem violentados, não suportem. Eu, Mayra, sou adepta à defesa sempre que necessário. Eu não sou adepta à vingança, tá bom? Um beijo grandão no coração de vocês. Nós temos caixa de chocolate Colomba Pascoal para os idosos que nós vamos conseguir. Então, eu estou muito feliz. Lembre-se, a nossa preocupação são os projetos. Nossa preocupação nesse Instagram é nossa evolução, nossa preocupação é ajudar o próximo. A nossa religião, a nossa doutrina é ajuda ao próximo. Sem caridade não há salvação. Ah, a camisa aqui, ó. A camisa do Daniel, tá vendo? Sem caridade não há salvação. Não esqueçam de jeito nenhum. Ah, deixa eu ver, deixa eu falar a hashtag da última frase aqui, ó. E hoje vocês vão guardar essa frase, né? Essa frase. Qual foi, gente, o que a gente leu? Alguém me fala aí de novo. Qual foi que a gente leu aqui, ó? Pra eu não esquecer. Qual foi o item que a gente leu, gente? Santidade Superfície, 33. Porque eu quero deixar vocês com essa frase aqui, ó. O espírita verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas e pela coragem com que dá testemunho da sua transformação moral. De novo, para a gente nunca mais esquecer. O espírita verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas e pela coragem com que dá testemunho da sua transformação moral. Vamos ser exatamente os espíritas, os católicos, os evangélicos verdadeiros, ajudando sempre o próximo e nos reformando quando temos que reformar. Beijão no coração de vocês e até amanhã. Beijo!